Regi. Fala, bom dia. Bom dia para todos. Eu estava ouvindo você falar aí. E o Felipe entrou sim, mas não acho que você não conseguiu puxar. Deixa eu ver aqui, peraí. Ô, Regi, eu Oi. estava falando, se você Eu me ouviu, estava ouvindo. eu queria saber a tua opinião em relação, porque eu convidei, assim, primeiro eu falei assim, molecada, olha aí, ó, aqui, cara, mas a gente chamou o Felipe para ele falar, porque o Felipe, fora todo o talento que ele tem como piloto, como comentarista, ele trabalhou muito tempo pela CBA, pela FIA, então eu quero a opinião dele muito verdadeira do que, assim, sem colocar, né, que a gente, meio-dia não pode falar colocar na reta, né, mas já falamos. Mas a verdade, Li, eu liguei ontem para você para te perguntar, porque daqui a pouco a gente começa bem do começo, mas para te liberar, para você não ficar todo o tempo, ontem a minha dúvida era, a segunda largada aconteceu, pá, bandeira vermelha. Zera. No meu tempo, zera. Mas aí ficou um bate-boca, que eu não sei se você depois chegou a ver, porque você estava correndo de truck, mas ficou um bate-boca do cara, opa, olha assim, a gente te oferece um podã com uma Coca-Cola, mas se você quiser, a gente pode colocar uma cerejinha em cima, se você concordar em... Eu não entendi nada. Eu não entendi. Não é um... assim, bandeira vermelha, o cara errou. Se continuasse, o Verstappen passou por fora, 4 rodas para fora da linha. Na minha opinião, ali ele teria que devolver a coisa. Mas bandeira vermelha zera. Por que não zerou? Então, Rubens, boa tarde. Fala, Regina. Fala, Regi. Vamos estar junto aí. Então, Rubens, foi um negócio bem atípico, né? Porque é exatamente o que você falou. Na tua época, né, deu bandeira vermelha primeira volta, pode ter explodido o mundo lá, que volta o que era. Só que acontece, ele, de fato, o Max passou pelo né, lugar onde não poderia. Ele teria, o que você falou, teria que ter tomado 5 segundos, inversão de posição, isso ia vir para ele. Só que o Michael Messi até... que foi um negócio que fugiu um pouco da regra, ele tomou a decisão, né, enviou até o que a gente sugere é isso aqui, se vocês não fizerem essa punição, falou, né, para Mercedes e para Red Bull, eu vou mandar para os comissários, eles vão decidir. Só que o diretor de provas, ele tem um poder na mão, por exemplo, de uma inversão, não necessariamente tudo vai para a sala dos comissários. Os comissários é assim, o bicho pegou, tá meio complexo, tá fora do preto e branco, aí vai para a sala dos comissários, por quê? O diretor de prova fica focado na prova, né, que ele não pode perder nenhum lance, e os comissários ficam numa outra sala quebrando a cabeça, investigando para entrar com a punição. Só que nesse caso, estava em bandeira vermelha e ele decidiu né, entrar de cara com essa punição. Você vê a Mercedes falando, né, o Toto Wolff falou assim, nossa, eu não gostaria de ser nem comissário e nem diretor de prova numa hora dessa. Já o pessoal da Red Bull falou assim, que saudade do Charlie White, porque não era para ter sido isso, né? Então, eu acho que o que ele fez, ele simplesmente falou o seguinte, cara, você levou uma vantagem, bandeira vermelha, você ia ter que dar a posição de volta, não deu tempo para isso, então você larga atrás do Hamilton. É super atípico, né? Não era uma coisa que se eu tivesse lá com o Regi, com o Max e com o Serginho, eu não ia adivinhar isso na hora. Mas o fato é que ele tem esse poder e foi lá e fez. E agora, uma outra, antes de passar para você, Regi, a outra coisa é o seguinte. Vamos supor que eu fosse o Hamilton ali naquela hora, tá? Aí foi passada uma informação para ele, falou assim, o Verstappen vai te deixar passar, porque ele passou ali, ele tem que te deixar, ele passou por fora da linha, ele tem que te deixar passar. O Verstappen deixa o cara passar, mas já arma para dar o troco, entendeu? Isso na lei também não pode. Você tem que ter um espaço que você tem que deixar passar. Na próxima reta você pode. Essa é a minha visão. Mas ali ele retomou na mesma freada. Ele deixa passar e se joga por dentro. Então, é verdade isso na lei? Você lembra de alguma coisa de lei isso ou não? Sim, não tá ali de novo, né? Vamos pensar um momento de incidente, fiquei até lendo a regra e dando uma pesquisada hoje de manhã o que aconteceu, né? Porque assim,
aí a gente tem que dar o crédito para os comissários, Rubens, porque assim, dependendo do comissário, dependendo do jeito que como um monte de torcedor, né, ou, né, quem torce pro Hamilton, pô, é a hora que ele entrou no rádio, falou, o cara deu um brake test lá, né, enfiou o pé no freio para eu bater atrás dele, isso aí é bandeira preta, isso aí tá no meio da reta, isso aí tá errado. E obviamente, né, o público, o fã do Hamilton faz uma coisa, o fã do Verstappen acha outra, e os comissários, aí eles acertaram. Eles falaram assim, investigação pós-corrida. Por quê? Vamos conversar com os dois, vamos ver se realmente tem o quanto que ele pressionou o freio e conversar com ele para ver o que ele... Porque uma bandeira preta na classificação acabou o campeonato, né? Então, eu acho que nisso aí eles mandaram legal. E vamos lembrar, daí depois analisando o que aconteceu. Naquele último setor, eles foram 5 segundos mais lindos. O Verstappen tirou o pé e falou, a porta está aberta, passa. O Hamilton, por quê? Daí você começa a entender. O Hamilton, depois, pós-entrevista, nem ficou tão bravo, porque ele falou, uma condição, não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, Rubens, o que estava acontecendo lá? O Hamilton vinha atrás com o DRS aberto, ele poderia ter passado de viagem. Logo na próxima curva ali, era o ponto de detecção do próximo DRS. Então, ninguém queria passar à frente. Porque daí, na cabeça do Hamilton é o seguinte, se eu passar ele vai entrar colado em mim, tá lá o ponto, ele vai abrir o DRS e vai me passar de volta. Então, a confusão nesse ponto foi isso. Os dois não queriam passar e acabou dando desencontro. Então, acho que depois analisando, os comissários viram que, né, enfim, ele freou, mas que não foi com uma intenção muito forte. Então, isso, olha que legal para vocês, assim, para todos vocês, público. É muito legal. E não é que o Serginho ou o próprio Max e o próprio Regi não sabiam disso. Isso é uma análise que a gente consegue fazer depois também. Não tem muito o que fazer. Então, olha que legal para você que está assistindo, que consegue ver. A gente teve a impressão do cara, filho da mãe, ter dado só o brake test para mais a realidade. Você vê como os dois pilotos estão muito além, muito evoluídos e não querem passar dentro de uma linha. A linha, ela detecta o momento onde você pode abrir uma asa que te dá, no mínimo, de 10 a 20 quilômetros. Então, era determinante para ver quem que estaria na frente depois. Tanto é que, a primeira vez que o Hamilton passa, o Verstappen passa na linha, dá o troco ali nessa última curva, e ele abre o DRS e vai embora. Só que ele realmente tem outros problemas e passa de novo. Mas, Li, muito, muito legal, porque aí mostra que a gente começa a tirar um pouco só da maldade, né? Porque aqui, o fã do Hamilton tá escrevendo aqui pra gente, né, Regi? Quanta maldade, foi muito maldoso. Eu acho que ele passou do limite, sim, tá? Como sendo meio Dick Vigarista. Mas a realidade é que tem muita coisa em jogo. Ele age com o Hamilton de uma forma e com outros pilotos de outra forma. Então, é isso que a FIA está olhando. É isso, Regi? Eu acho que ele passou do limite 4 vezes, né? 4 inflações, 4... incluindo essa do que estão chamando de brake test aí, mas basicamente, em função do que o Felipe falou, é que o que tem de diferente aí, Rubinho, que você levantou, é que não existe esse negócio de uma negociação, né? Olha, não existe. Não deveria existir. Olha, eu vou propor para vocês isso. Põe o Max atrás do Hamilton na relargada e aí e não fazemos isso e não fazemos aquilo. É meio estranho. Parece que estão um pouquinho perdidos, ou então só uma coisa é certa, e nisso eu até estou meio de acordo, porque a gente tem que pensar que em tudo existe um pouco de marketing. Ninguém queria que o campeonato chegasse fosse decidido numa bandeira preta, todo mundo queria exatamente o que vai acontecer agora, né? Chegaram no 0-0 para Abu Dhabi. Mas eu acho que foi meio arranjado assim, porque tem várias coisas. Eu não vou dizer que o Max é sujo, mas eu acho que ele passou do limite, exatamente. E vou te dizer uma coisa. Isso eu falo com vários amigos, já falei com você. Não é defender o Hamilton, mas o Hamilton
Eu não me lembro de grandes sujeiras dele, eu não me lembro de nenhuma, talvez nenhuma. Esperteza é uma coisa, sujeira é outra. A pessoa, assim, os nossos fãs podem falar que quem causou o acidente de Silverstone foi o Hamilton, né? Quase matou o Verstappen. Podem falar, e tem o direito de falar. A minha visão é que se o Verstappen tivesse feito aquela curva um pouco mais aberta, ele ainda sairia na frente. Mas assim, então a gente tem que, né, meio que balancear. O que eu costumo falar, que as pessoas entendem bem, assim, eu tô falando pro Fefo, meu filho, e pro Dudu. O Dudu é mais comedido, mais tranquilo. O Fefo é quebradeira. Se eu visse ele dando um break test num cara na pista, eu ia pegar ele num canto e falar assim, mostra pra mim os freios. E mostra pra mim por que você fez isso. E ele vai me falar, pai, eu fiz isso por causa da linha, tal, não sei o quê. Ele tem um argumento. Mas eu não acho certo. Qualquer situação de break test, a gente leva a pensar que o cara quer uma batida e que eu tô 7 pontos na frente, eu tô não sei quantos pontos na frente. Então, eu não acho legal, né? Para mim, realmente, essa última prova, o Verstappen, que eu sempre venho falando que eu gostaria que fosse campeão pelo simples fato de dar uma bagunçada, mas se você pegar, o Hamilton merece o 8º campeonato? Lógico que merece. O cara, ele tá, assim, dá para ver pela cabeça, o cara tá muito forte, muito forte. E agora, desde Silverstone, ele não se mete a besta de colocar o bico. Você pode ver que quem tira na hora de bater é o Hamilton, porque o Verstappen vem com tudo. Então, ele já aprendeu, né? Então, o legal é que tá bom pra gente, né? O que eu queria ouvir, tá muito bom. O que eu queria ouvir do Felipe é o seguinte, se é verdade aquilo que eles falam que a telemetria mostrou, que ele diminuiu, acelerou de novo e aí freou. E freou com 2.6, 2.5 G, você mesmo postou isso ontem. Sim, Regi. Até teve né, alguém que está seguindo aí, mandou uma mensagem, falou, mas a telemetria né, ela é online, por que eles esperaram para ver? Sim, eles têm a telemetria de todos os carros, os rádios de todos os carros, só que numa situação dessa é entender o porquê que o Verstappen freou. Ele falou, né, ele tinha que dar a ultrapassagem para o Hamilton. Ele tirou o pé, o Hamilton tira o pé. Ele tirou mais o pé, o Hamilton tirou mais o pé. Ele freou. Falou, cara, me passa, tá aberta a porta aqui, entendeu? Então, esse argumento, depois que ele tomou a ultrapassagem, ele acelerou. Então, entendi. Você entendeu? Então, por isso que a conversa depois disso, e o Hamilton nem se pegou muito com isso, né? Acho que a polêmica maior foi, de repente, até nos outros incidentes. Esse aí que foi talvez o mais feio, que eu olhei aquilo lá, mesma coisa na hora, eu falei, nossa, isso é preta. Por isso que é difícil, né, numa sala de comissário, você ter isso aí, na hora arrepia, porque você fala, pô, agora Só que você imagina você dar uma preta e depois vem os argumentos pós-prova e você fica com cara de... Aqui pode falar cara de bunda, né? Porque daí vem um monte de argumento que de repente você passou do limite. E não é difícil, Regina, nos anos que eu fiquei lá, de a gente chegar em conclusões em comum, falar, cara, mas aquela lá a gente errou. Essa aí não era para ter sido isso e foi. Porque depois que você vê, analisa friamente, pós-corrida, às vezes a situação é diferente. Olha, o Serginho Maurício, para vocês que estão pedindo para ele entrar, ele realmente colocou a mãozinha para cima e eu chamei ele aqui, mas ele vai entrar na Band News agora, então ele falou que ele não consegue. De repente, se der tempo de voltar aqui até às 13, a gente fala. Mas, gente, é assim, muito interessante um campeonato onde a largada... E Li, a hora que você quiser sair, se tiver coisa, você fica à vontade. Não, tudo bem. Eu quero falar mais uma coisa para o Felipe depois. Tá. Na largada, o que tava pegando? O Hamilton tem ficado muito para trás. Ele tem ficado dando um espaço, tanto ele quanto o Bottas, que não pode. Só nisso já toma uma advertência. Então, a advertência, eles estão colocando tiquezinho lá, advertência para um, advertência para outro, advertência... Porque, assim, os caras estão muito advertidos, entendeu? Não pode deixar mais do que... o espaço são 10 carros, não é? Não chega a 10 carros, não pode, né? Então, e aí, os caras... O que está acontecendo? Na largada,
o Verstappen tá chegando para a largada lá e o pneu dele esfria. Não tem jeito, que ele largou do lado bom, inclusive, e tal, e aí o pneu... Aí ele fez isso quando largou em terceiro. Ou seja, é um joguinho que vocês não acreditam. Na hora que você tá ali, que tá fervendo, você acha, assim, o coração não passa, num cara bem treinado desse, não passa de 130 na largada. Mas você imagina um coração batendo 130 batimentos por minuto parado. Você tá parado assim, ó. Você não tá fazendo nada e tá. Parece que o coração vai sair pela boca. Aí ele tá olhando no espelho, o outro tá lá atrás. Aí ele ainda tem que passar o rádio falando, pô, o cara tá fazendo isso. Não pode. Ou seja, o foco já mudou completamente. Nesse minuto e nesse segundo, o cara tem que soltar uma embreagem que foi programada. Ou seja, eles estão lutando contra o estresse. Esse é um estresse que vocês não têm noção. Não, eu acho, é aquela história, esperteza vale e isso você vai adquirindo com o tempo, e não é que porque o Hamilton tem o dobro de corrida do Verstappen, que o Verstappen não é esperto. O Verstappen já é esperto o suficiente com seus quase 130, sei lá, 130 GPs. Mas o que eu queria falar com o Felipe, também não há nada de ilegal, mas essa ordem declarada, que aí foi para o ar isso o tempo todo, da Red Bull para o Verstappen, devolve a posição, mas obviamente de forma estratégica, né? Aí é que gerou esse negócio todo, mas enfim, está dentro da regra, né? O que ele quis dizer com essa estratégia? Mais ou menos isso que você explicou, né? Exatamente, Regi. Eles, como o Rubinho falou, eles estão num nível que antes, eles já estudam antes, né? Na noite anterior da corrida lá, à noite, eles já falam, ó, se qualquer situação tiver que defender e devolver a posição, o lugar de devolver é aqui, cuidado que abre asa ali. Então, isso já é combinado, eles já têm na cabeça o nível que eles estão. Então, ele só quis relembrar, fala, cara, devolve de uma forma estratégica que você né, não falou para você frear na frente ou na curva 1, na curva 2, não dá para saber, mas com certeza eles já tinham isso na cabeça, né, o que dá a impressão, né, Gi, que o livro de regras do Verstappen tá para cá. O do Hamilton está aqui. Cada um acha uma coisa. E os comissários estão no meio do caminho, né? Sem hora para cá, hora para lá, né? Lembra do Brasil, não teve a penalização de 5 segundos. Uma situação muito parecida. Ontem aconteceu os 5 segundos. Né, e o Rubinho sabe muito melhor do que ninguém. Né? Tem gente que fala, vocês puxam para o Hamilton, vocês puxam para o Verstappen. Os dois estão no limite querendo ganhar. O estilo do Verstappen é diferente. Assim como era Senna e Prost, assim como foi o Mansell, um cara super agressivo. O Rubinho, você sabe, né, Rubens? É da estoque do kart quando você é moleque, do kart indoor até o caminhão onde eu tô e passando por tudo. Você tem aquele piloto que é arrojado, que é loucão e vai para tudo ou nada. Isso é do cara. Você pode falar para ele, tentar trazer para baixo. O cara melhora um pouco, né? O Verstappen ele melhorou, mas o estilo dele é esse. Ele é um cara que vai para tudo ou nada, ele é um cara agressivo. Tá no instinto dele. E às vezes passa do limite, mas eu acho que isso só deixa o negócio mais legal ainda. Esse é um campeonato, a pessoa tá falando, eu tô triste pelo Ocon. A gente também vai falar do resto, mas perder o pódio na linha de chegada, mas eu vou falar para vocês, com o carro que ele e o Alonso tem, só a gente tem que lembrar que o cara ganhou uma corrida esse ano, então fica tranquilo que ele tá limpo, não tá tranquilo. Mas é assim, estilos a gente não tem como mudar. Você não consegue falar, e eu falo isso pelos meus filhos várias vezes. Não tem como eu falar pro Fernando Barrichello, Fefo, pega leve. Não é o estilo dele, não é o estilo dele. Se você fala pega leve, vem outro bate atrás, ele fica mais pé da vida ainda, eu vou tomar bronca como pai. Então você tem que deixar a pessoa ter o estilo dele. Não tem mesmo como... Aí vocês estão perguntando aqui, quem era pior? O Jos Verstappen pai ou o Max Verstappen filho? A gente tem que lembrar, o Max é filho de 2 pilotos. A mãe do Verstappen correu comigo no Mundial de Kart. E pensa numa tia que pilotava bruto. Entendeu? Então, assim, é uma combinação de um cara que tem extra poderes. É impressionante
o que esse cara é talentoso. Mas o jogo agora é de cabeça. O cara tá falando para ele assim, ó, se for, né, fecha aí, não sei o quê, vale tudo esse título, entendeu? E a FIA tem que ser muito esperta para poder comandar isso. Então, por isso, a gente chamou o Felipe mesmo para poder. E você, assim, lembra, aqui a gente não quer fazer a batalha de quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar. A gente está com essa coisa linda que, meu, você nunca viu um campeonato com dois assim. caras tão aguerridos chegarem com 369,5. O 0,5 para mim é o que, pô, se fosse 369 e o outro 369,5, você ainda tem uma chance da volta rápida, do não sei o que, você faz uma conta ali. Mas agora não, cara. Agora é o que tiver. É o que tiver. Mas uma coisa mais para o Felipe, para você e para o Felipe, Rubim. Fica claro que... Bom, é claro que ninguém queria interferir diretamente na decisão. Queria deixar o jogo seguir. E como diz aqui o G. Ceará é um cara assim, a opinião dele é sensacional. Os vídeos que ele põe, esse cara sabe muito bem o que diz. E ele disse assim... Como eu digo, Fórmula 1 é fogo no parquinho, chega de punições. Também tem essa. Mas, aí é que eu vou chegar no que eu queria dizer para o Felipe. Eu acho que essa última punição pós-corrida, essa de 10 segundos para o Verstappen, que evidentemente não alterou nada na classificação, mas é mais uma coisa tipo assim, olha, estamos de olho em você em Abu Dhabi, né? Estamos de olho em você, estamos de olho no Hamilton também, em Abu Dhabi. Porque a gente sabe que lá tudo pode acontecer, né? Sim, Regi, eu acho que sim. Eles entraram com uma punição que no final, né, não dá para saber se fizeram as contas, falou, os comissários têm muito receio, né? O pessoal é o juiz de futebol, né? Assim, é muito difícil você estar lá e quando tem um negócio... você pega quem que foi? Foi o Tsunoda com o Vettel que bateu, não foi? Que deram um foi. Imagina se acontecesse aquilo com o Verstappen. A gente está falando deles aqui, não. Ninguém nem ligou para o incidente. Eu dei uma analisada difícil aqui no incidente. Se fosse entre os dois primeiros do campeonato, nossa senhora, ia dar pano para manga, ia meter a boca para qualquer decisão, hein? Puniu fulano, outro ciclano, outro culpa de um. Então, o fato é que quando isso acontece lá na frente, os comissários também tremem na base, porque eles sabem que um erro dele, eles têm toda a informação, mas quando vai para a interpretação, que não é aquele negócio preto no branco, é muito complicado, e eles sabem que se eles tiverem, né, eles mudam a situação do campeonato. E eu te digo, de todos os anos que eu tive lá e das pessoas que eu tive, é lógico que você sente no fundinho que tem um que torce mais para um, que torce mais para o outro, não que torce, né, mas você vê que no coração fala, você percebe. Só que eu nunca vi alguma coisa tendenciosa nesse sentido. Não, isso pelo menos no passado tinha, tá? Logo no comecinho. Eu fiz isso por 10, 12 anos. Vários comissários foram limpados e com o passar do tempo, é uma geração mais nova, na maior parte, como comissário. E eu duvido que tenha alguma punição muito direta, querendo dar o benefício para um ou para outro. Mas é uma decisão, Regi, que eu te falar, eu fui comissário, o Rubens me conhece há muitos anos, sabe aquelas alergias, Rubens, que eu tenho, que quando eu fico nervoso, você me conhece. Eu cheguei lá, ele parecia o slot do Gunis, meu. E chegava, e algumas corridas eu ia e eu tinha essas alergias, cara, que eu falei, isso aqui não tá fazendo bem para mim. A última corrida que eu fiz de comissário em Abu Dhabi, eu falei para eles, eu falei na época pro Charlie, e falei para os comissários, falei, cara, eu só aceito hoje ser comissário se for convidado como piloto. Depois eu acabei fechando com a Globo no final, mas o segundo comissário, que era o que eu estava sendo, é muita responsabilidade, é ler muita coisa, e eu tenho outras coisas da vida. Então, assim, é uma preocupação enorme. E eu não queria estar, juro por Deus, eu não queria estar nessa última corrida nem a pau como comissário. Não, e hoje em dia tem câmera, né, Regi? A câmera fica ali Você imagina a câmera tá filmando na hora que bate e o cara coloca a mão, que nem um Toto Wolff ou o Christian Horner. Você coloca a mão, tipo, sabendo para quem você tá torcendo. Não pode acontecer. Então o cara tem que ser muito reto ali. Ô, Felipe, então, só para explicar para quem está acompanhando a gente. Então, o piloto convidado, ele dá um palpite, né?
Mas que ele não tem decisão, a gente sabe. A decisão é do Massi. Mas o peso do palpite dele qual é? Então, isso aí mudou durante os anos, tá? Eu tinha época que tinha assim peso, era o voto do piloto também contava. Hoje em dia você tem os 3 comissários, são o comissário nacional, que é o que eu fui por 8 anos. Se eles acham, se o grupo acha que é um comissário bom, eles caem para dentro e vai embora. Mas a maioria dos comissários, hoje em dia também está mudando, mas participei em várias corridas fora do Brasil, onde o comissário local, por exemplo, Abu Dhabi, o cara mal falava inglês, né? Assim, então é um cara que está lá mais participando e ele acaba concordando com o que os comissários falam. Depende do piloto, você tem mais, ele tem mais influência ou não. Tem alguns, como o Emmanuel Pirro, o Derek Warwick, tem alguns pilotos que são que tem muita experiência. Tem outros quase profissionais, né, no negócio, né? Não, já são comissários. O próprio Vitor Antônio Liuzzi de ontem, exatamente, já fez várias, mais de 50. Exatamente, que é o que acontecia comigo. Então, quando o Charles, eu fiz corrida, algumas como piloto e às vezes e algumas como segundo comissário. Só que a responsabilidade do piloto é muito menor, porque você não tem a obrigação de entrar para dentro da regra e achar em regulamento que dá. É aquela opinião, é para essa parte mais chata, que é quando não é preto no branco. A minha maior preocupação não era essa do preto do branco, porque eu me sentia à vontade nisso. A minha preocupação maior era ter que fuçar o regulamento, alguma coisa que às vezes você tem o regulamento da prova, se você não acha, você tem que ir para o internacional e que tem lá 200 páginas, então é não achar e você fazer uma besteira que está escrito. Isso que é o que me apavorava era isso. Eu acabar caindo num erro desse. Então, de novo, o Michael Massi, uma vez que foi para a sala dos comissários, ele não decide mais nada. O que voltar, ele tem que matar em cima. Aí fica nos comissários. Hoje, você tem um comissário principal, né? Sempre tem o chairman, que eles chamam, um segundo comissário, e depois o comissário piloto e o regional. Mas o piloto, e não necessariamente, Regina, pouquíssimos dos anos que eu fiquei, teve 1 ou 2 vezes que teve votação de fato. Assim, então a gente não está chegando num acordo. Então, qual é o seu voto? Qual é o seu voto? Se empatar entre os 4, o chairman decide, né? Cai para o lado dele essa decisão. Mas, normalmente, assim, eu já caí em situações, fala, gente, eu não concordo, mas eu estou na minoria, eu estou junto com vocês. Isso é o mais normal. Né? É importante que as pessoas estão escrevendo, mas se empatar, quem que leva vantagem? Não tem jeito desse campeonato empatar. Que já estão empatados e quem chegar na frente vai levar. Então, a não ser... aliás, tem jeito, né? Os 2 fora da prova. Os 2 fora da prova tem um empate, depende de quem... A classificação, volta aí mais rápida, aquela coisa Verstappen leva. Não, o Verstappen leva, ele tem uma vitória a mais. Então, por uma vitória a mais, ele levaria. E vai número de vitória, número de segundo lugar, número de terceiro lugar, assim eles vão... Né, mas ele tem vitória, já resolve. Nesse caso... Agora, uma pena é que essa vitória, isso é uma pena, essa vitória a mais é exatamente aquela da Bélgica, aquela corrida que não tinha que ter contado ponto para ninguém. Mas então, olha, então a gente está abrindo uma outra situação aqui. Porque se o Verstappen largar com essa intenção, tipo, como a gente já viu no passado, 2 fora da prova, ganha o Verstappen. A gente tem que ficar ligado. Eu estou vendo muito aqui, eu perguntei no começo, até eu não sei se o Felipe ouviu, eu perguntei muito assim, a criançada, os adolescentes e mais jovens querem ver o circo pegando fogo. Beleza. Esse aí, eu não perguntei para esse. Eu perguntei para os mais velhos o que eles estavam achando. E eu lendo muito aqui, assim, a maioria que torce para o Verstappen está chamando o Hamilton de chorão e quem torce para o Hamilton está falando que o Verstappen foi fora da lei, né? Como se ele estivesse agindo de má fé. Então, é muito importante colocar um pingo no final do campeonato para ver como começa. Porque, gente, assim, merecedores, os 2 são. De novo, o Hamilton o cara está no fenômeno mais alto que a gente já teve na Fórmula 1. A gente não consegue comparar com o nosso Senna, a gente não consegue comparar com o Schumacher, porque são tempos diferentes, mas ele é um cara que ele chegou num nível mental de pilotagem muito alto. Aí você vê durante todo o campeonato e os torcedores do Verstappen, que no caso até São Paulo, para mim a combinação carro Red Bull
com o Verstappen, ela é mais eficiente, ela era, pelo menos, mais eficiente por milésimos de segundo que o do Hamilton. Mas, de repente, Mercedes, a gente não pode descartar, os caras subiram de novo. Agora, não podemos deixar de falar que o Verstappen, novamente, sempre foi muito bem preparado. É um menino que já foi campeão do mundo de kart, é um menino que já ganhou tudo que passou, e não sei o que. E ele, sim, ele não é preparado do jeito que é o Hamilton. Mas de talento, esse menino daqui 5 anos, com a boa cabeça, ele também deve ganhar vários campeonatos. Não só esse que está sendo colocado em luta, né? Não, Mas sem dúvida, sem dúvida. eu não queria que se o campeonato acabar por uma batida, eu acho é muito ruim, muito ruim. É muito ruim. Rubinho, aproveitando o gancho que você falou aí do Hamilton, né? Ele com o bico quebrado, ele já tinha a melhor volta, mas aí ele bateu 1:30.734. O segundo cara que fez a melhor volta depois dele, a segunda melhor volta dele, talvez a terceira também, mas depois vem o Valtteri Bottas com 31,4 e o Verstappen também 31,4. Então são 7 décimos que ele tirou, assim, tipo, vou garantir essa melhor volta de qualquer jeito com o bico quebrado. Então é aquilo que você falou, o cara é anormal. O Verstappen é um baita de um talento, concordo com você em tudo. Voltando a um outro assunto, você fala assim, a gente tem aqui defensores do Hamilton, defensores do Verstappen, e eles chegam a pontos extremos, né? De extremos. Hoje mesmo eu tive até... Eu não me meto muito assim em discussão, em grupo de WhatsApp, mas hoje eu vi porque o cara, não é que ele falou de mim, é que ele falou assim, tá um nojo essa transmissão da Band e tal. O que eu posso falar para o cara? Falei, amigo, desliga a televisão, vai jogar futebol, né? Então eu entrei numa dessas que não é muito normal. Mas olha só a que ponto chega. Outro aqui, ó, Lula Batista, falando, Rubinho, Verstappen deveria ser indiciado por tentativa de assassinato. Você vê que é onde vai, não, mas vai o negócio. Assim, é importante novamente a gente falar disso rapidinho, que o Felipe que trouxe isso. Assim. Gente, eu olhei na televisão ontem, eu fiquei pé da vida com a pisada no freio que ele deu e o Hamilton quase encheu atrás. Mas, assim, a gente nunca nunca na hora da emoção ia ter visto isso. Mas existia uma linha ali de detecção do DRS. Por que ele, assim que bateu, ele volta a acelerar? Porque ele queria criar o gap novamente para não ser ultrapassado lá. Era o único lugar que ele queria deixar o Hamilton passar para que ele tivesse a asa aberta para tentar ultrapassar novamente. Então, tem pingo de malícia? É lógico que tem. Esse tá tendencioso ao máximo. A gente já viu muitas outras corridas meio que deixando o carro meio para cima, próprio Interlagos. A gente não comentou muito. Eu fiquei de ver a câmera dele. Eu quis ficar quieto, mas você vê aquela largadinha na chuva, né, Felipe? Quando a gente vai passar na chuva, o que você faz? Você dá aquela... Só abre o braço assim, ó. Só o espaço do braço para o cara não entrar. Porque quando você passa na chuva, o que acontece? Você vira o carro assim, ele vai reto, porque não tem gripe, então não tem aderência. Então você quer ir um pouco mais reto para o cara não te dar o X. E aí, Interlagos no lago foi assim. Então tem uma tendência do Verstappen usar isso a favor dele e o Hamilton está meio mais na calma, tal. O pessoal está comparando o Senna com o Prost. O Prost, ele não se metia em nada. Se você pensar bem, o Prost não se metia em nada. Ele só se meteu com o Senna. Assim, porque era o único jeito dele derrubar o cara. Porque o Senna era de velocidade. Às vezes, na classificação, você olhava a cara do Prost em classificação. Se bem que meu Prost empurrou o Ricciardo, por exemplo, era difícil o Senna ganhar dele. Mas o Senna andava mais rápido que o Prost na maioria Toda dos vez. Tudo bem, somos brasileiros, estamos falando da nossa bandeira e tal. Mas o Prost era dedos de... Como é que era? Dedos de... De veludo. Cara, era muito tranquilinho no volante. Ele só fez assim mesmo lá em Suzuka, entendeu? Então eu acho que não dá para comparar. O Verstappen é muito mais agressivo, todo o tempo jogando isso pode jogar pro lixo, né? Na verdade, porque ele está tentando
toda vez, mas só com o Hamilton, porque na largada com o Bottas em Interlagos, você viu, ele foi tranquilo, nem entrou, ele precisava chegar em segundo e tal, então... A gente está falando aqui dessa jogada do Verstappen, né? Deixaria ele pegar a asa, abrir a asa ali em seguida. Só que era a volta, se eu não me engano, volta 37, ainda tinha 13 voltas, que a gente ia ter muito abrir asa de um e de outro, né? A gente não sabe no que ia dar. Deixa eu responder que ele aqui sabe que se passasse, não via mais, né? Como não viu. Então ele sabe, quando se passasse... não viu, agora o Helmut Marko falou que porque também cortou o pneu na batida, cortou o pneu do Verstappen, então, tanto que ele ficou 7, acabou 9 Mas segundos deve ter dado atrás. alguma coisa a mais, que eu estava esperando. Quanto tempo perdia no box? Ele não tinha chance de parar e sair ou seria arriscado? Era arriscado, era 20,5 no box. Era arriscado, era arriscado. Tanto que eles estavam pensando em parar ele para fazer a melhor volta e ele tinha um gap para o Ocon de 23. Era arriscado, né? Qualquer coisa arriscada. Deixa eu só responder aqui para o Marco Nascimento se essa live está no YouTube. Está sim. YouTube chama Automotor por Reginaldo Leme. Está lá. Daqui a pouquinho está lá para vocês verem. Vamos em frente. Alguma coisa, Felipe, o que mais a gente tem para falar disso? O lance do final da prova lá, o Verstappen falou, eles achavam, né, eles foram para o pneu médio para tentar levar vantagem na largada e de repente tentar sobreviver lá na frente. Só que daí, depois da última penalização de 5 segundos, a última ultrapassagem, que o Hamilton foi até agressivo de querer ultrapassar, mas eu vi hoje de manhã uma entrevista do Verstappen, ele falou, aquele momento lá, eu não conseguiria abrir mais do que 5 segundos, né? Ele estava com o pneu duro, eu estava com o pneu médio que já estava acabando, e depois os pneus traseiros acabaram. Então, quer dizer, ele não tinha e não podia parar também porque não tinha o espaço suficiente na hora para o Ocon. Então, aí chegou que você vê que ele nem fechou o Hamilton na última ultrapassagem, ele meio que abriu a porta e deixou acontecer. Agora, saindo um pouco dos dois, é uma pista bem perigosa, hein? Isso. Bem perigosa. Era a pergunta que eu ia fazer para você. O que pode ser feito para vocês dois? O que pode ser feito para mudar aquilo? A gente viu que você não tem assim um espaço para construir um autódromo. Primeiro, eles deveriam, com o dinheiro que têm, deveriam ter construído um autódromo. Mas tudo bem. Gostam de corrida de rua, gostam de corrida noturna, tudo bem. Mas por que não, por exemplo, tem aquele lago maravilhoso lá, mas 1,5 metro a mais de pista para cada lado, pronto, estava resolvido, né? Não sei o que fazer, assim, mas isso é muito perigoso. Um metro e meio, ele ajuda. Mas, por exemplo, ele ia ajudar quando o Pérez bateu com o Leclerc e tinha, acho que era o Gasly, né, do lado direito. Eu acho que eram os 3 ali. Iria ajudar? Talvez. Mas a mudança que tem que ser feita é a sequência de alta velocidade com pouco espaço de reação. Então, e as curvas cegas, né? É até nisso que estavam pensando a Red Bull na hora de trocar o pneu, porque era muito arriscado dar uma batida puxando alguma coisa. Você vê que estava calor, né? Os caras tinham acabado de dar uma volta, estavam os 2 suados. Então, lá, com certeza, aquele bafo quente, né? Não é como a Malásia, que tem umidade, mas fica é como se estivesse secando o cabelo direto na cara. Nessas provas, para você ter uma noção, eles fecham a entrada de ar do capacete para não entrar o ar quente, porque aquece a cabeça. Então, tudo que você evita, você vê, os caras estavam com o arzinho condicionado aqui aliás, eu vou comprar um trem daquele lá para a largada da Stock. Vou ver, vou ligar para eles para perguntar onde é que compra. Mas é isso, é muito calor. E o layout da pista precisa mudar, porque uma curva que era muito legal, a última, que ela tem vários tipos de trajetória e você sai meio no DRS para passar na reta. Mas do resto é uma sequência linda, né? O próprio... quem foi que saiu? Um da Williams que saiu do carro falando... muito legal para guiar, tal, mas eles têm que rever porque é muito perigoso. O Bottas adorou, né? Estou me divertindo aqui logo no primeiro treino, né? O Bottas. É mesmo, então.
Não, sem dúvida nenhuma. Mas é assim, ela é muito veloz para ser de rua, né? Algumas, eu não sei se tem um jeito de encurtar um pouquinho. Para que eles quiseram fazer um circuito tão longo, o segundo mais longo da Fórmula 1, né? Tem esse tipo de coisa, mas eu não sei o que fazer. Isso é coisa para engenheiro aí. Então, Regi, assim, eu adoro esses lances de desenho de pista, estou envolvido, né, de vez em quando com alguma coisa. E então, assim, para você fazer uma pista hoje, nos dias de hoje, né, obviamente a Fórmula 1 de hoje corre em Mônaco, que em condições normais jamais era para correr lá, né? É uma pista super perigosa, né, se você for analisar isso dessa forma. Só que a gente precisa lembrar, assim, os caras não são trouxas, né? Não é que eles fazem uma pista lá e falam, vamos pôr os idiotas aqui, que, né? Assim, toda aquela parte do muro e de angulação, você vê a quantidade que tinha de painéis para avisando, né? Os pilotos que vinham atrás, que pode falhar, pode ser perigoso. Só que toda aquela angulação, aquilo tem um cálculo, né? Então, assim, você lembra o Café de Interlagos, quando morreram, né? Chegaram a morrer 2 pilotos lá, né? Amigos nossos, o Perafik e o Sonderman, porque tinha pneu, enfim, aí eles mudaram. Então, às vezes, o muro próximo é melhor, porque você bate num ângulo menor e o carro continua correndo, né? Ele bate e escorrega para frente. O problema é quando você bate, volta para a pista, meio parado, que aí vem outro e acaba... Atende esse telefone velho. Isso é telefone velho, hein, meu? Eu não sei o que é, mas esse é aquele assim, meu. Desculpa aí, gente. Eu não tô em casa. Disca aí pro cara, fala para ele não te ligar mais. Esse aí é velho. Deixa eu ver como é que é o telefone desgraçado. Aqui, ó, o telefone velho. Quem sabe faz ao vivo, olha lá. Desliguei aqui. Meu céu, pior que eu tô não é nem né, um escritório que, né, eu tô de intruso aqui, mas tudo bem. Desliguei o telefone. Você desligou o telefone do cara. Desliguei. Costuma, viu, Regi, costuma tocar o telefone dele toda hora. Tocou quando a gente estava ao vivo com o Neto. Foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi na vida. O Neto atendeu, tava no YouTube ao vivo, e ele, ó, falou, que é? Ele não tá. Muito bom, cara. Mas, olha... Mas então, só para concluir, Rubens, o circuito... Vai lá. Então, assim, é um circuito perigoso, acho que tem coisas lá, mas é tudo muito calculado. A FIA, hoje em dia, eles jogam isso num simulador, eles fazem diversos testes, e se bater aqui, o carro escorrega, ele continua correndo, então a batida em T pode acontecer, mas não no carro parado, né? O cara bate andando, vem como as corridas nos ovais, né? Que se a gente for falar de perigo, os ovais, a gente corre isso, né? Acontece isso direto, o Rubinho também já correu, mas é perigoso, é uma coisa perigosa que os pilotos, na grande maioria, eles curtiram, mas eu concordo que se der é igual o café da forma que está hoje, né? Se der um azar lá, é perigoso pra caramba, né? Porque bate, volta pra pista e a gente teve uma corrida com os protótipos, a corrida internacional, há um tempo atrás lá, que não morreu um por sorte ali. Então, infelizmente, só que assim, você tá dando pano para manga, né? Pra que fazer uma corrida, né? Uma pista nova com tanto muro? Concordo. A gente está falando de acidente, só para a gente não encerrar antes de falar do Enzo Fittipaldi, não tem nada a ver com a pista, porque aí é largada, isso pode acontecer em qualquer lugar, se bem que uma vez que aconteceu na Fórmula 1, também foi praticamente circuito de rua, que foi aquela de Montreal com o Ricardo Paletti. Mas só para dizer que o Enzo está bem, graças a Deus. O Pietro até postou, né, a foto dele lá no hospital. Ele não foi nem sequer o tornozelo, ele quebrou o calcanhar, e tem alguns ferimentos pelo corpo, mas está dizendo que logo vai estar de volta e tal. Foi um susto e tanto. E tem uma foto, cara, gente, Rubinho, você é muito chegado nos filhos, e no pai, Felipe também, e nós todos. Tem uma foto postada pelo Pietro, que é assim um negócio, cara, é de chorar de ver, enquanto o Enzo está sendo atendido na pista ali, por isso que as câmeras não mostravam. Estava ali perto, o Enzo do lado de dentro da parede do pit wall, observando tudo, olhando assim com aquela cara de preocupação, tá, cara?
assim, dá vontade de chorar só de falar nisso. Mas, enfim, graças a Deus está tudo bem. Mandar um abraço para o Pietro, para o Enzo, para o Gugu, o Emerson, que foi importante estar presente lá, porque é um cara importante. Naquele momento, ele ia pilotar o carro da Williams no lugar de acabou sendo o Damon Hill. Mas porque ele correu para o hospital junto. Nessa época, nesse momento, é muito importante um Emerson Fittipaldi lá, ainda mais num país estranho, né? Então, também um abraço para todos eles e graças a Deus está bem. Um abraço para todos eles. O pessoal está me perguntando para nós aqui se o Enzo errou. Não tem jeito. Essa é assim, você vê claramente naquela imagem que tem um círculo, você vê que ele larga do outro lado e aí ele está cruzando. O piloto tem uma imagem lá da frente, lá da curva da frente, para onde ele quer chegar. E criou-se um buraco pela direita. Então, ele sai e o carro está parado. Então, não tem como ele ter nenhum tipo de reação. Eu aposto com você que até quando ele viu, ele deve ter tido uma reação, foi meio instantânea, mas reação tanto de volante quanto de freio. Mas não tem como falar. Ali qualquer pessoa inevitável, que tivesse vindo lá do lado que ele veio, bateria. Então, não tem muito jeito mesmo. Que bom que ele mesmo disse que daqui a pouco está de volta, graças a Deus. Bom, e quanto à corrida, é isso aí, né? A corrida foi uma pena o Ocon não ter chegado ao pódio porque fez as estratégias boas. Uma chamada, o pessoal falando, pô, a Red Bull não chamou o Verstappen para o box pensando que poderia dar a bandeira vermelha. Existe a possibilidade de sim, porque assistiram todas as outras corridas de Fórmula 2 que teve milhares de bandeira vermelha. Então a chance de ter uma vermelha era muito grande, até porque a área de escape ali onde o Schumacher bateu é pequena e a pancada dele, apesar de parecer que foi absorvida, é uma pancada de uns 30 Gs mais ou menos. Aquilo lá destrói a barreira, ela tem que ser remontada. O cara pode ter pensado nisso para deixá-lo na pista, se bem que pode ter sido o fato do Bottas ter segurado ele, que a gente não ouviu nenhuma punição para o Bottas, mas acho que eles vão chamar a atenção dos pilotos, né? Estão ficando muito para trás, isso não pode acontecer. Isso é um péssimo exemplo para, de repente, ter, né, corridas no Brasil ou alguma situação dessa que o piloto deixa o espaço. Não pode, por lei, não pode. Ele deveria ter tomado um pênalti ali. Se há uma coisa a ser elogiada ali no circuito ou na organização, é a colocação das barreiras. Espetacular. Barreiras triplas. Não, ela tem 3, um intervalo no meio com uma outra coisa flexível, mais uma, e depois tem 3 seguidas coladas. É espetacular mesmo para evitar muro. Porém, Mônaco, por exemplo, não tem tantas curvas, e é mais difícil geograficamente, vocês conhecem bem. Mas tem grua em tudo quanto é lugar para puxar um carro mais rápido do que tinha lá, né? Isso aí é uma coisa a se pensar também. Não pode deixar de falar que a pista ficou pronta nos 49 do segundo tempo, né? Então, se vai ter corrida lá o ano que vem, muito provavelmente sim, mas com algumas mudanças. Acho que é isso. Então é isso, né, pessoal? Pô, Felipe, obrigado por ter ficado aí. Comissário dá um jeito nesse telefone aí, velho. O comissário tem que ficar aí trabalhando pra gente. Será que era ingresso para a Fórmula 1? Acho que não, né? Acho que era o Neto. Era o Neto te chamando. Era o Neto te chamando, boa. Vamos lembrando, só para encerrar, hein? Uma única vez na história da Fórmula 1, são 72 anos, aconteceu isso de 2 caras chegarem empatados na última corrida, que foi o Emerson pela McLaren e o Regazzoni pela Ferrari. Chegaram à corrida de Watkins Glen, nos Estados Unidos, 52-52. Você vai falar por que tão baixa pontuação, que na época era bem diferente. E 52-52, e o Emerson foi campeão. Não ganhou a corrida, quem ganhou foi o Reutemann. O Patti, José Carlos Patti, brasileiro, foi segundo. O Emerson terminou em quarto. E eu me lembro que na última, o Regazzoni era um cara sujo. Pensa num cara sujo. E na última volta, o Regazzoni tentou jogar o Emerson para fora de todo jeito.
e no final acabou o Regazzoni saindo, bateu, não terminou a corrida. Não tem coisa melhor quando alguém vai de maldade e ele mesmo ele se pega da própria maldade. Então, eu confesso não ter visto nessa aí, Regi, porque era meio pequenininho, tá? Mas, gente, o mais legal é que as provas têm sido o máximo e a gente tá com uma, assim, ali como espectador, tá uma coisa linda de ver. Tenho certeza que a Band vai fazer um ótimo papel para essa última prova, né? E que comece muito mais cedo e que a gente consiga entrevistar os dois ali para ver como é que vai estar a situação ali na hora que vai estar fervendo. Mariana, olha lá, Mariana, entrevistar os dois antes da largada. O retrospecto dessa pista aí, acho que joga a favor ao Max, né? Se a gente for analisar o passado. Sim. A gente já sabe exatamente o que vai acontecer de mudança na pista ou não? Sabe, já tentaram, sabe, mas eu acho que é muito pouca coisa. Tiraram 2 chicanes, em vez de chicane, virou um cotovelo. Quer dizer, não tem tanta mudança assim. Mas que para ultrapassagem é legal, né, Regi? Eles deixaram isso aí. Melhorou um pouco, Não, mas, Felipe, a corrida, vamos dizer, não é definitivo, mas vai decidir mesmo eu acho que no grid. É por aí. Estão perguntando se eu vou estar lá. Não vou. Tenho estoque esse fim de semana. E como foi a truck ontem, Li? Caminhãozão? Eu tomei a penalização por fumaça, larguei de último. Mas que tem na truck lá, mas foi bom. Acabei chegando, larguei de 20º e pouco aí a primeira, cheguei em 6º, inverteu o grid, cheguei em 2º, mas foi bom. Eu não acompanhei tanto o ano todo, mas me falaram que o André Marques de fato mereceu o campeonato, né? Sim, o André levou, o Cirino em segundo, os 2 caminhões da Mercedes, o meu Ivecão em segundo. O André mereceu, ganhou lá 6 provas durante o ano e acertou o bichão dele lá o ano inteiro, então levou. Agora, e como é que tá estoque para Interlagos? O que você tá achando, Rubens? Então, eu tô por 1 ponto fora do campeonato, né? Os 3 que lutam, na verdade, 2 muito fortes, que é o Gabriel Casagrande em primeiro e o Daniel Serra em segundo. Terceiro é o Thiago Camilo, ele tem matematicamente chances de campeonato, mas ele precisa torcer para tudo acontecer, ele precisa fazer pole, os outros 2 precisam não chegar, é uma combinação assim, muito difícil. E vamos ver, é uma prova que todos os carros da Stock Car não têm peso, não tem aqueles 30 quilos de peso. Elimina tudo, 30, 25, 20, aquela coisa toda. Então a gente volta a ver quem que realmente é competitivo. Então tem muita coisa para acontecer. Aliás, falando do acidente, né? Na Porsche teve um acidente que o César Ramos com o Thiago Camilo, são companheiros de equipe na coisa, né? Duas pessoas que trabalham junto. E assim, a CBA deu uma punição para o César Ramos de excluído da prova antes do final. Eu acho que o que aconteceu agora é que tudo aquilo que a gente falou é importante esperar. Faltavam 3 voltas para o final da prova. Na minha opinião, não precisa excluir. Eu subi lá, inclusive, para dar a minha opinião. Então, não estou aqui para criticar a CBA, e sim para mostrar que eu acho que para a gente ter uma opinião, a gente tem que pegar as 2 câmeras, pegar a telemetria para depois fazer uma análise para ver se realmente teve alguma situação maldosa ou não. Eu vi que o César se desculpou, mas assim, como CBA, eu acho que a gente tem muito a aprender com a FIA. E faltavam 3 voltas, não é? Para mim tinha que esperar o final, fazer uma análise e depois, se acharem que tem uma punição, aí legal, né? Legal a sua posição, legal. E estão perguntando se eu arrumei meu ar-condicionado. Eu vou falar para você. Eu corri de Super TC 2000, tranquilo. Corri de Porsche os 500 km com o meu parceiro Nelsinho. Eu andei pra caramba, nem suei. Amigão, se não encontraram o fervor que tava lá, eu vou mandar tirar o teto igual do Tony, para ver se dá uma refrigerada.
Porque tava quente. Tem alguma treta lá, porque o velhinho ainda não tá pra Não, sair esses dias, desgastado daquele jeito. nessa semana, eu tive num jantar que estava na mesa com o Átila Abreu e citamos o seu caso, e o Átila falou, Regi, é absurdo o calor, exatamente pelo sistema, talvez, né? O Felipe que pode dizer mais, esse novo sistema de o escapamento passar por ali muito próximo do cockpit, sei lá, o que pode ser feito, Felipe? Então, sabe que quando a gente lançou esse carro lá atrás, né? Que eu Olha, tava... Opa! Olha aí. coloquei ele só para ver se ele tá com a careca queimada, ó. O meu é conversível, quer? Pra você? Vou até os cabelos. O que você estava falando, Li? Não, mas só para falar que o Regi perguntou do calor, né? Quando a gente testou, começou o desenvolvimento desse carro, a gente queria passar por que eles juntam o escapamento, né? Normalmente sai 4 cilindros, né? Sai 4 escapes lá, junta para um lado e 4 para o outro. O barulho fica daquele V8 tradicional. Para deixar um barulho de V8 mais ardido, você precisa juntar essas 8 bocas o quanto antes. O quanto antes você junta ela, mais bonito fica o barulho. Só que no caso da Stock, para você juntar, você passa um lado das 4 bocas ali por cima, né, do motor e do lado do painel. Eu testei isso aí, mas assim, a minha sapatilha derretia. A cola da sapatilha derretia e eu queimava o pé mesmo, isso em teste, né? Saí do carro 2 vezes pela porta. Se a sapatilha for igual ao teu telefone aí, ela já devia estar fora do regulamento. Tá, a sapatilha meio veinha. E daí, com a nova mudança, aí a gente desistiu na época, porque eu falei, eu quase morria dentro do carro lá. E aí a gente desistiu e voltou o tradicional. Quando entrou há 2 anos atrás, né, o ano passado, novo carro, com o monobloco do carro original, eles resolveram passar esse escape da mesma forma. E é calor pra burro o negócio. É quente mesmo. Tem cada equipe, as equipes são livres para fazer o isolamento ali, tem equipes que acertam um pouco mais que a outra, mas é complicado. E aí, Tony, agora para a gente despedir aqui, só fala fala do calor, o que você sentiu, se você tomou um susto, e depois fala para a gente da Fórmula 1, o que você viu de ontem, só para a gente finalizar. Bom, primeiro do calor, em defesa ao Rubens, que eu teria toda a oportunidade para tirar sarro dele aqui, mas é verdade, o carro dele com certeza tem algum problema, porque a gente viu até pelas GoPros, meu carro esquentou pra caramba depois que o teto saiu. Eu tomei um susto gigantesco, porque estava tudo escurinho ali, de repente veio um clarão, parecia que Jesus Cristo tinha chegado no meu carro. Até eu descobri que o teto tinha saído e esquentou demais, por isso até que o motor parou, porque começou a entrar mais ar quente, ao contrário do que as pessoas pensavam que ia ficar mais refrescante, né? O carro ia ficar mais frio, esquentou mais. Então, mas realmente a gente parou no final da corrida, meu carro ainda sem o teto era menos quente do que o do Rubens. Então, realmente tem alguma coisa lá. Quanto a Fórmula 1, Vocês usam... vocês falaram, eu estava assistindo a live desde o começo. Eu falei isso no Twitter ontem. É a malandragem de um e a malandragem de outro. Tem coisas que a gente faz que eles nunca vão saber, né? Eu acho ali, teve uma malandragem do Max junto com a outra malandragem do Hamilton, que não queria entrar na zona do DRS. Aí o Max deu aquela freadinha a mais ou reduzida, enfim. Deu uma diminuída mais brusca para meio que intimidar o cara. E, cara, essa briga vai, assim... me perguntaram para quem você está torcendo. Eu acho que essa temporada da Fórmula 1, para quem é da nossa geração, lembra muito época de, sei lá, Senna e Prost, Piquet, e aí vai. Então, isso sempre existiu. É que agora, hoje em dia, todo mundo tem uma opinião maior, a gente tem um pouco mais de mídia social que todo mundo pega, né? Vai um para um lado, um para o outro. Eu acho que ali foi malandragem dos dois e eu acho que tem que deixar. Espero que seja pelo menos uma luta limpa nessa última, porque realmente o Max... está tendo que jogar com todas as cartas que ele pode jogar e é o que ele está fazendo. No final das contas, é um campeonato mundial. Você sabe bem, Rubens, Felipe, às vezes as oportunidades só vêm uma vez para nós. Vai saber o que vai acontecer ano que vem, vai saber... Então, ele está jogando com tudo que ele pode. Fala bonito, né? Muito bom. Eu só não sou bonito.
Só isso. Bonitaço, bonitaço, velho. Não, mas dá pra fazer uma plástica. Bom, Tá bom, Tony, brigadão, obrigado, velho. viu? Entra Valeu, sempre, gente. já que você está assistindo sempre, entra sempre, velho. Eu sempre assisto, é que eu sempre fico quietinho. Hoje eu falei umas duas coisas, eu vi que o Rubens viu, eu falei no chat enquanto o Felipe estava falando, aí eu já vi que ele tinha rido com a minha piada, e agora ele ia assistir. O Tony, se entrar, ele tem que fazer um stand-up já, dá pra ficar rindo o tempo inteiro. Aliás, teve um momento que passou aqui a Thali Bueno, a Thali do Kaká, queria fazer acho que pelo que eu entendi, era uma pergunta para o Rubinho. Mas aí ela não passou a pergunta dela, que eu não consegui ver. Já falei que quem fica por baixo aqui não tem tempo de ver tudo. Eu infelizmente não vi. Mas olha... Mas a Thali ontem, durante a corrida, ela mandou um negócio para mim, exatamente o Rubinho, que você falou no comecinho de tudo. Falou assim, escuta, uma relargada que não completou nenhuma volta, ela não existiu. Então, era o Kaká que pediu para ela falar. Então, enfim. Vamos lá. Tá bom. Boa. Bom, gente, muito, muito obrigado. Obrigado você pela audiência, que foi maravilhosa. Desculpe a nossa mudança de horário, mas assim, a gente está cumprindo. A gente já falou com o pessoal da Band, a gente vai levar vou fazer um ao vivo, mas Deus quiser. Chamando o público ao vivo para poder participar disso. Vai ser muito legal. Se Deus quiser. Beijo para vocês. Estamos com um probleminha o ano que vem, a semana que vem, que é a última, mas o Rubinho vai resolver aí um horário aí, que é por causa de uma cirurgia minha do cabelo, viu, Tony? Tem esperança então, hein? Então tá bom, gente. A gente Boa. avisa. Valeu, gente. Valeu. Um abraço para todos. Li. Tchau.